Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa primeira aula de física, a gente vai falar sobre dilatação dos sólidos, onde eu vou separar para vocês na dilatação linear, na superficial e na volumétrica. E aí eu vou dizer para vocês que a linear, uma dimensão só, em um sentido só, a superficial em dois sentidos, porque é sobre área, e a volumétrica são três sentidos, que é volume. E aí eu digo para vocês o seguinte: o que vem a ser dilatação? Nada mais é do que um processo de movimentação, de agitação das moléculas, fazendo com que tenha a expansão desse elemento. Sendo linear, aqui eu tenho uma base referencial, ele vai ter expansão para esse lado, ok? E aí eu tenho que observar quem é quem nessa brincadeira. Como é que eu faço para descobrir, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma linha férrea, você vai observar que existe um espaçamento entre as linhas, para justamente eu observar aquela área, aquele espaço, aquela capacidade de expansão do material. E aí eu tenho que observar que eu tenho L0, L0 vem a ser o que? O comprimento inicial desse material, certo? Eu tenho ΔL. O que vem a ser o ΔL? É a variação, é o quanto esse material vai crescer, vai aumentar, vai dilatar. Eu tenho alfa, que para nós, vocês podem observar que eu coloquei cada um deles aqui a sua representação de dilatação, ok? Que é o coeficiente de dilatação linear. Prestem bastante atenção que normalmente nas atividades, elas podem aparecer tanto na superficial quanto na volumétrica. Ok? E aí você vai ter que fazer a conversão, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E eu tenho o ΔT, que é a variação de temperatura, que é o elemento principal que faz com que esse material cresça, se dilate. E aí como é que eu vou fazer, eu vou montar essa brincadeira? Eu vou dizer que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Pronto. Aqui está a minha fórmula. A maneira como eu posso descobrir esse processo de dilatação linear. Coloquei aqui cada um, pelo menos três elementos com seus respectivos coeficientes. Não é? O alumínio, 22 vezes 10 a menos 6, Celsius elevado a menos 1, unidade medida, ok? O cobre, 17 vezes 10 a menos 6, Celsius menos 1. E o ferro, 12 vezes 10 a menos 6, Celsius menos 1. Isso é só um exemplo. O exercício normalmente ele te dá, ou você vai ter que descobrir, ok? Na superficial, o princípio é bem parecido, ok? É claro que agora eu vou trabalhar sobre metragem quadrada, né? Sobre duas medidas, sobre o XY, não é? Então eu vou ter o quê? S0 como área inicial e o ΔS como variação de área. Então eu teria o que nessa brincadeira? Vou direto ao assunto? Então eu vou dizer que ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. E aí que cabe a observação. Esse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vale 2 vezes alfa. Para quê? Normalmente o problema pode te dar esse coeficiente em alfa e você vai ter que multiplicar por 2 para achar da superficial. Lembrando que quando eu trato de medida pelo princípio do sistema internacional, essa medida será em metros, tá ok? Ah, claro, pode ocorrer em centímetros? Pode, mas é bom você utilizar em metros, muito problema, tá ok? E aqui eu tenho a dilatação volumétrica, que vai me dizer o seguinte, que ΔV é igual a V0 vezes o seu coeficiente vezes ΔT. E aí eu vou lembrar que o valor do seu coeficiente será o quê? 3 alfa, tá ok? Então, o princípio básico para a dilatação dos sólidos, linear, superficial e volumétrica, basicamente é isso aqui. O restante são operações matemáticas que você vai ter que desenvolver, tá ok? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.